Shalom Adonai, aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick, pastor, reitor do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã. Vamos continuar a nossa aula, a terceira aula sobre angelologia, doutrina dos anjos, né? Os anjos na segunda vinda de Jesus, né? Que vamos falar a respeito de escatologia, doutrina das últimas coisas, né? Louvado seja o nome do Eterno, né? Vai dizer assim: pega a sua Bíblia, o livro de regra de fé e prática, o livro mais lido no mundo inteiro, mundialmente, é a Bíblia Sagrada. Pega a sua Bíblia, meus alunos, minhas alunas. Mateus 24, 31, vai dizer: Ele enviará os seus anjos com rigor e clamor e trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dele, dos quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Quando a Bíblia fala céus, é primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? Biblicamente, teologicamente, nós vemos que só tem três céus, né? O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né? Os anjos têm atividades especiais em relação à criatura humana quanto à vida presente e futura, né? Na presciência divina de todos os eventos escatológicos, escatológico quer dizer doutrina e escatologia das últimas coisas, escatológico, últimas, escatologia, doutrina das últimas coisas, eventos escatológicos, né, que estão para acontecer, né? E terão participação angelical, né? Os anjos transladam as almas e o espírito dos mortos. Foi Jesus quem melhor ensinou esta importância da doutrina, que ele contou na história de um homem pobre e um homem rico morreu, conforme o texto de Lucas 16, versos 19 e 31. Era um justo e outro ímpio. Após a morte, ambos foram para um lugar dos mortos, denominado Seol ou Hades, né? A palavra hebraica grega, especificamente, né? Está citado lá em Salmos 118, verso 5, 2 Samuel 22, verso 5, né? O que é Seol ou Hades, né? Quando Jesus ensina sobre o reino dos mortos, né? No Antigo Testamento, que é o Seol, era identificado como sendo um lugar, separação entre o seio de Abraão ou lugar de tormento. Seol, seio de Abraão, lugar de tormento. Todos os mortos, justos ou ímpios, iam para este lugar, e os ímpios desciam para o lugar de tormento, e os justos iam para o paraíso, para o seio de Abraão, né? Então nós vemos aqui que os anjos estão sempre nas atividades, nas grandes passagens bíblicas, né? Sempre tem menção do anjo, né? A mudança do céu depois do Calvário. Depois da obra redentora de Cristo, houve um deslocamento do paraíso para outro lugar, a presença de Deus. O lugar, tornando, permaneceu no mesmo lugar sem nenhuma mudança. Paulo declarou que o paraíso foi mudado para o terceiro céu, sob o trono de Deus, né? Efésios 4, 8 e 2 Coríntios 12, de 1 ao 4, né? O nosso irmão Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, né? Os trabalhos dos anjos, trasladar as almas e espíritos dos mortos em Cristo. Para os anjos, esse trabalho foi constituído um privilégio, porque eles podem constatar resultado vitorioso de Cristo, né, no Calvário. E o texto de Lucas 16, 22 diz que aconteceu um mendigo, morreu e foi levado para os anjos pelo seio de Abraão, né? Os anjos na ressurreição dos mortos em Cristo, né?
É um equívoco doutrinário, né? O ápice da esperança cristã, a ressurreição do justo, especificamente dos que morreram em Cristo, né? Então nós entendemos e nós aceitamos que quem morre em Cristo vai ter um corpo glorificado, um corpo transformado. Não existe purgatório, né? Biblicamente nem teologicamente falando. Era um meio de comércio, né? De lançar as moedas ali de ouro. Mas em Tessalonicenses estava perturbando com o assunto, né? A respeito dessa doutrina equivocada, né? O assunto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Quando algum cristão morreria, eles ficavam em pânico, desesperados, porque criam que os mortos teriam parte da vida do Senhor Jesus, né? Doutrina, né? Paulo, então, procurou elucidar a doutrina, mostrando que que o morrer é ganho para o cristão. Este não precede nada, pelo contrário, terá um privilégio de primeiro com o Senhor, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eles se fizeram novo, né? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Aí vai falar que esse corpo incorruptível se revestirá de incorruptibilidade. O mortal se revestirá de mortalidade. Tragada foi a morte, né? Então nós sabemos que nós temos convicção de recebermos a vida eterna em Cristo Jesus, né? A convocação dos mortos foi feita pela voz do arcanjo, né? 1 Tessalonicenses 4,16. O texto declara que na vinda de Cristo, nos ares, principalmente para a sua igreja, os mortos em Cristo ouvirão a voz do arcanjo, né? Com uma santa convocação, com a sua trombeta, né? Vai tocar a trombeta e só os escolhidos, os eleitos que vão ouvir. A participação dos anjos nos milagres da ressurreição não significa que os anjos produzem milagres, mas compartilharão dos milagres da ressurreição, e sentido conduz trasladar e convocar os mortos, né? O Senhor Jesus mesmo participará desse evento glorioso, né? Diz o texto que o Senhor mesmo descerá do céu com alarido de trombeta, né? 1 Tessalonicenses 4,16. Pessoalmente virá ao encontrar a sua amada igreja, com o noivo, feliz, preparado e vestido. Gloriosamente, esse encontraremos e acontecerá na região celestiais. O arcanjo de Deus terá um papel importante nesse encontro, né? O arcanjo, diretamente ligado ao trono de Deus, terá a missão de convocar, né, os remidos de Cristo, que virão mortos. Para que essa importância encontremos a igreja de Coríntios, né? Declarou que o arrebatamento acontecerá no abrir e fechar de olhos na última trombeta. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, né? Arcanjo, só existe um. Arcanjo, né? Nós vemos que Arcanjo Miguel, só existe um arcanjo. A Bíblia vai relatar que só existe um. Existem querubins, serafins, muitos. A Bíblia também não diz a quantidade de anjos que existe, né? De anjos. A Bíblia diz sobre uma legião romana, que é 6.000. A Bíblia vai dizer que 12 legiões, vai dar 72.000 pessoas. A Bíblia vai dizer que Lúcifer se rebeliou contra Deus no céu e foi expulso, né? Deus ali, com o anjo do Senhor, teve uma batalha com Miguel e foi expulso uma terça parte dos anjos. Ou seja, 33%, né? Eles foram expulsos do céu, né? Foram lançados fora do céu. Por quê? Quando a pessoa é humilde, a pessoa depende de Deus, a pessoa vai ficar ali na obediência, né? Mas Lúcifer era belo, tinha poder, andava sobre as pedras foguejadas, né? Ele queria ser igual ou
maior do que o Criador, né? E a palavra de Deus vai dizer que Deus e os anjos, né? Teve uma rebelião no céu, pecado de rebelião, pecado de feitiçaria, e Deus e os anjos lançaram Lúcifer e uma terça parte dos anjos, que são conhecidos como demônios, né? Os anjos do Senhor guerreiam por nós, os anjos do Senhor guerreiam por vós, né? Os anjos terão um papel importante no encontro de Cristo, né? Com voz de trombetas, 1 Tessalonicenses 4,16, os anjos manifestarão as pessoas de Cristo na terra. No dia que a ascensão de Cristo, após a sua ressurreição, os anjos confirmaram os discípulos a promessa que ele voltaria gloriosamente, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 e 2. Na sua volta pessoal, os anjos virão com um exército celestial, né? Apocalipse, que é um livro escatológico, que fala de escatologia, doutrina das últimas coisas, vai falar Apocalipse 19, 14, né? Os anjos proclamarão o juízo divino. Ao anjo receber incumbência de proclamar o juízo divino sobre as nações confederadas, parte da terra, para a grande ceia, o grande Deus, né? Apocalipse 19, 17 e 18. Trata-se de uma ceia de Todo-Poderoso contra a impiedade, contra o inimigo de Israel. Os anjos estarão presentes no julgamento das nações, né? Jesus falou disso, julgamento no seu sermão escatológico, né? Ao seu discípulo, Mateus 25, 31 ao 32, né? Aí você pode pegar a sua Bíblia Sagrada e ler Mateus 25, né? Para falar Será que julgamento inevitável, pois essas nações rejeitam o domínio de Cristo, preferindo o anticristo, o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:8, esse julgamento identifica como a batalha de Armagedon. Apocalipse, capítulo 19, versos 19 ao 21. Haverá uma batalha no céu, né? Tem vários tipos de escatologia, né? Tem pós, tem menso, né? Mas a maioria crê que vai ter o arrebatamento visível e invisível, né? O ladrão, quando vem na sua casa, se vir na minha casa, ele vai levar o melhor, escondido, né? Secreto. Então, Deus vai vir em secreto, levar e arrebatar a sua igreja. Arrebatamento significa tomar com força. Os anjos terão presente na consumação do século, né? Apocalipse 20, verso 1 e 3. Os anjos, a nação, na grande tribulação, Cristo instalará o seu reino messiânico para concretizar esse evento. Diz a Bíblia que os anjos fortes receberá ordem para abrir o poço do abismo e para prender Satanás e seus anjos por 1000 anos, né? Apocalipse, verso 20, de 1 ao 13. Então, iniciará uma nova fase, a recuperação moral, social, física e mental, né? Então, falar de anjo, falar da queda dos anjos, né? Porque Lúcifer teve essa queda, né? Quem era Lúcifer? Ezequiel vai dizer, 28, verso 15, preferido eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Era perfeito. Mas quando deixou a arrogância, o orgulho, a soberba entrar no coração dele, ele queria ser mais do que o Criador, né? Vamos ver Isaías, profeta messiânico, né? Isaías, que fala do Messias, 14, verso 12 e diante. Como caíste do céu, estrela da manhã. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, estrela da manhã. Adjetivo, hein? Alva, como fosse lançado da terra, que tu delitavas as nações. Tu dizias no teu coração, subirei aos altos céus, acima de
todas as estrelas, exaltarei o meu trono, né, no monte da congregação, e me assentarei à banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Uma criatura querendo ser semelhante ao Criador. Contudo, levado será para o inferno e às profundezas do abismo. Os que vieram e te contemplarão, considerarão e dirão: este varão que jazia à extremidade da terra, que os jazia tremer o reino. Que punhas o mundo como um deserto, né? A sua cidade, que seus cativos não deixarei ir solto para a sua casa, né? Então nós vimos aqui que Satanás ele tinha muitos qualificativos. Ele era belo, ele andava sobre as pedras, ele era considerado como estrela da manhã, ele tinha grande poder na sua mão. E quando nós temos poder, vem orgulho, vem a soberba, e Deus não se agrada do coração soberbo. Ele quer ver um coração contrito, coração reto, para que ele possa trabalhar, né? O homem se enche de si, se acha que ele é como fosse um Deus. Assim também foi a sua primeira criação. A primeira criação foi no céu. No céu foi, né, a sua criação, os anjos. Depois, aqui na terra, Deus criou o homem. Primeiro Adão pecou também. Quando o primeiro Adão pecou, Deus falou: o homem é como um de nós, sabemos o bem e o mal. Aí já é outra matéria que nós demos pneumatologia: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre que nós falarmos da Bíblia Sagrada, vamos estar falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você fala de Jesus, você fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você fala de Deus, você fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você fala do Espírito Santo, também você fala dos três, que eles são três em um, né? O Pai, são três pessoas distintas, né? Mas Deus é Criador, o Espírito Santo é Criador, Jesus é Criador. Deus é autoexistente, Jesus é autoexistente, o Espírito Santo é autoexistente, né? Antes que houvesse o dia, eu sou. Isso se refere para Deus. Deus, no princípio, o Espírito de Deus, no princípio, depois passou a ser chamado de Espírito Santo. Também é chamado de Espírito Consolador, tem várias passagens, mas é o mesmo Espírito, né? Existe Espírito de Deus, Espírito do homem e Espírito maligno, que é Espírito de letra minúscula, né? Então nós vemos aqui, nas lições anteriores, estudaremos acerca dos anjos, que servem a Deus. A partir desta lição, estudaremos a respeito dos anjos, que servem a Satanás. Nada é melhor para entender esse assunto do que começar por Satanás, a origem e a sua queda, né? Nós vemos a queda de todo mundo quando a pessoa deixa Deus de lado, né? Acha que já pode resolver tudo com sua própria mão, né? O estado original de Satanás. O texto de Ezequiel é uma profecia do sentido duplo. Inicialmente, os primeiros 10 versículos falam do príncipe de Tiro, para referir como orgulho que levou a exaltar o qual a divindade. Por isso, o seu julgamento foi inevitável. E segundo plano, a profecia deu uma referência direta a Lúcifer, né? Como fosse tem tipologia, né? Antitipo, que foi antes, e tipo, né? Aí é um tipo, né? Nós vemos aqui que quem foi o rei, né? O príncipe de Tiro, né? Entrou que nele? A arrogância entrou em Tiro. A arrogância entrou em Lúcifer, né? Algumas características antes da queda, né?
estava no Éden, no jardim de Deus, no dia que foste criado, querubim ungido e protetor. A arrogância do rei Tiro, né? Entrou nele, né? Arrogância. Aferidor da medida. Então, Lúcifer, ele tinha muitos atributos, né? Perfeito eras o teu caminho. Se a gente formos ler a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 1 ao 10, nós vamos ver quem era Lúcifer. Nós vamos decorrendo para outras passagens, Gênesis, né? Ezequiel, outras passagens. Quem era ele, né? Preferido eram os teus caminhos. A frase tem a conjugação verbal. Se no passado era a história antiga de Lúcifer, como alguém que escondia seu interior, iniquidade, vaidade e orgulho, né? Nomes pessoais de Lúcifer. Esse nome aparece literalmente na Bíblia, na linguagem figurada de Isaías 14:12. O nome Lúcifer aparece no versículo a expressão filho da alva, ou babilônicos criam que outros celestes ou estrela fossem seres angélicos. Tem que ser angelicais, né? Angelicais. Por isso, o filho da alva representa a primeira luz da manhã. Lúcifer, a sua primeira estada, possuía essas características, né? Lúcifer, uns falam que é Lucifer, é que está dizendo é luz, né? Satanás, esse título foi dado após a queda da presença de Deus, significa adversário no hebraico. Ele foi o primeiro que encheu de iniquidade e partiu para uma presunção, dominando-se. Aconteceu uma grande tragédia no universo. Imaginou ser poderoso o suficiente para competir com o mesmo superior ao trono de Deus. Lúcifer então se fez adversário, oponente, constante, implacável contra o Criador, tornando-se por isso um arqui-inimigo de toda a criação viva de Deus, né? É o diabo. Pai da mentira, Beelzebub, Apolião, né? E outros nomes, né? Beelzebub é o principal do demônio, Beelzebub é o deus da mosca, Baal-zebub. São Balaíns, né? São senhor. Senhores, Baal significa senhor. Aí o mistério aí, pegou, e Baal significa senhor. Por isso que na passagem lá de Juízes, né? Quando Gideão ouve a voz de Deus, Deus fala com Gideão, vai lá, em Juízes 6, vai lá, destrói o altar do seu pai, de Baal, e constrói um altar novo e pega o boi de 7 anos, o boi que tem mais valia, e faz o sacrifício ao Deus vivo. Aí Gideão foi lá com os homens, destruiu a estátua de Baal, a imagem de Baal, porque Baal significa Senhor, estavam adorando o Senhor errado. E tem pessoas a ver nesse momento que estão adorando o Senhor errado, né? Em vez de adorar o Criador, né? Bará, que é Deus, Criador, o Deus do princípio, Bereshit, Bará, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, né? Deus Criador, adora a Baal, né? Baal é um senhor, mas um senhor mentiroso, né? Balaíns. Tem cultos a Baal. A Bíblia menciona que ela entrega crianças para sacrifício de Baal, né? Então a palavra da linguística hebraica, grega, né? Expectativa tem mesmo sentido da Bíblia. Significa destruidor. Satanás é destruidor. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Primeiro Adão entrou a morte, entrou o pecado. Mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, Nazareno, entrou a vida. Vamos ver 25 títulos de Satanás, né? Adversário, 1 Pedro, acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10, anjo do abismo, Apocalipse 9:19, Apolião,
Apocalipse 9:11. Beelzebub, vai dizer Baal-zebub também, mudou. Belial. Então tudo tem Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, o diabo, o dragão, Apocalipse 12, homicida, inimigo, ladrão, leão intimidador, maligno, mentiroso, pai da mentira, né? Então, os atributos de Satanás. E tem atributo também. Deus tem atributos, 7 atributos. Satanás também tem 7 atributos, né? Ele tenta imitar Deus, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente, autoexistente, né? Satanás, Deus é 7 atributos, né? Satanás também imita Deus, que o 7 é o número da perfeição. Ele é tentador, príncipe desse mundo, acusador, adversário, mentiroso, Deus desse século e sedutor. Né? Então que nós possamos passear na Bíblia Sagrada, porque nossos livros aqui tem tudo passagens para confrontar o que nós estamos falando rapidamente, para que o vídeo não fique longo, né? E não fique pesado para os irmãos. Aqui eu estou dando a terceira aula de angelologia. Fala comigo. Angelologia, doutrina dos anjos. Eu estudo sobre os anjos, né? Nós estamos na terceira aula, nós estamos para a quarta aula e vamos fechar com 4 matérias: teologia, cristologia, pneumatologia e angelologia. Angelologia, vai ser a 4ª aula, né? Então, se nos dá um like, entre em contato, né, por telefone. Se você queira fazer um curso à distância, se você nos ligar, estaremos um preço bom para você. Você pode fazer o seu curso em 6 meses, básico, você pode fazer 1 ano, em 2 anos, depende de você, né? Se for livre, você tem que assistir às aulas e fazer a prova, não vou enviar a prova para você. Você tem que tirar no mínimo 5,5, 6 para cima, em cima de cada prova. Se a pessoa não passar na primeira prova, nós damos a outra prova, nós damos a segunda, a terceira, até a pessoa passar, né? Então não é nada que venha reprovar, mas que nós viemos aprender a respeito dos anjos de Deus, vamos aprender a respeito de Deus. Eu falei assim, poxa, eu não gosto de teologia. Teo é Deus, logia, estudo tratado. Se você não gosta de teologia, a palavra no grego, né? Deus, é estudo sobre Deus. É fácil. Teo é estudo ou tratado. Cristo, aí já faço cristologia, estudo sobre Cristo. Pneumatologia, estudo do Espírito Santo. E angelologia, doutrina dos anjos. Entre em contato conosco, né? Nós também somos aqui da Convenção Evangélica Brasileira Ágape. Nós temos curso de capelania. Nós estamos aqui credenciando homens e mulheres de Deus para a nossa convenção, né? Todos os dias nós fazemos credenciais, tem pessoas se afiliando conosco, né? Nós somos a Convenção Evangélica Brasileira Ágape, culto do Instituto Teológico Ágape, Cultura Cristã. Nós temos também nosso curso de capelania, que tem a carteira com brasão funcional, né? Se inscreva no nosso canal, dá uma curtida, compartilhe. Você pode ser também nosso representante, tanto como um curso teológico, ou até mesmo pela nossa convenção, né? Entre em contato conosco, tá bom? Na paz do Senhor, shalom.